Fala galera, vamos começar com Na Cara do Gol aqui com as análises desse domingão que está recheado de oportunidades. Eu selecionei os melhores jogos para poder compartilhar aqui com vocês, tá? Como por exemplo, Bolonha e Inter, Manchester United e Newcastle decidindo, né, o campeonato, a Copa da Inglaterra, Almeria e Barcelona, e tem mais jogos que eu separei aqui para vocês, obviamente. Antes de eu poder começar, cara, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, basta você se inscrever para você ser notificado de todos os vídeos que eu lanço aqui. Todos os dias eu lanço Na Cara do Gol, então você vai aproveitar as melhores análises, seja para apostar no pré-jogo, seja para apostar no ao vivo, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora, solta a vinheta. Show de bola, show de bola. Vamos começar com o jogo do Bolonha contra a equipe do Inter. Cara, não... A odds da Inter está excelente, né? Tá pagando 1,70 a equipe da Inter de Milão. Mas, por que tá pagando 1,70? Porque não vai ser um jogo fácil. A equipe do Bolonha é uma equipe enjoada, é uma equipe que se defende muito bem e uma equipe que vem com um retrospecto muito bom. Olhando a classificação, né, para a gente entender a necessidade de dar a vitória dessas equipes, não é à toa que o Bolonha hoje é o 8º colocado, tá? Só tá atrás realmente dos grandes aqui. Tá com 32 pontos, o mesmo número de pontos da Juventus, mas a Juventus teve aquela perda de pontos, né? Perdeu 15 pontos. Isso prejudicou a Juventus, eu acredito que até vai ficar fora de uma competição europeia, né, por conta dessa perda de pontos. Mas é uma equipe que fez 30 gols e sofreu 33 gols. Não é uma defesa ruim a equipe do Bolonha, se defende bem, tá? Como mandante, ela também está entre uma das melhores equipes, tá? São 16 gols feitos, apenas 10 gols sofridos em 12 jogos, ou seja, a equipe do Bolonha tem uma equipe defensivamente muito boa mesmo, tá? A equipe da Inter tem um ótimo retrospecto, né, como visitante, mas não tão bom assim, né? A Inter sofreu 21 gols e fez 19 gols. Só que o que acontece, né? A Inter de Milão, eles se enfrentaram agora o Porto, né, recentemente, e pela Champions League, e eles venceram a equipe do Porto. E agora tá mais tranquilo e o jogo vai demorar um pouco para acontecer. Então a Inter, ela vai focar 100% no italiano. Por quê? Porque a equipe do Napoli está realmente com uma vantagem muito grande. E não só a equipe do Napoli está com uma vantagem muito grande, que dificilmente a Inter sabe que vai ser campeão. Mas é para disputar realmente uma vaga de Champions League, porque tá muito acirrada, cara. A Inter de Milão tá com 47 pontos, Roma e Milan com 44 e a Lazio com a Atalanta aqui com 42 e 41 pontos. Ou seja, tá muito próximo. Então a Inter precisa pegar esse tempo agora, esses jogos, e focar 100% realmente no italiano. Até porque vai ter um confronto direto aqui entre Milan e Atalanta nessa rodada. E aí é torcer para um deles tropeçar, principalmente a equipe do Milan, e vencendo esse jogo eles abrem uma vantagem aí contra um adversário direto para uma vaga da Champions League. Então um jogo muito importante para a Inter de Milão, que está tendo um pouco de dificuldade na criação, principalmente quando joga com equipes fechadas, que se defende muito bem, que vai ser esse caso, mas que tem uma equipe muito superior comparada à equipe do Bolonha. E por esse motivo, eu acredito, por mais que seja um jogo levemente arriscado, eu acredito que a Inter de Milão saia com a vitória diante do Bolonha, justamente pela necessidade da vitória e o foco que vai entrar nesse jogo em busca desse resultado de extrema importância, principalmente para o decorrer do campeonato, porque nos próximos jogos, nas próximas rodadas, eles vão ter que focar realmente na Champions League, podendo poupar até alguns jogadores, né, na rodada anterior da Champions League, para poder buscar essa classificação lá na casa do Porto, que não vai ser nada fácil. A Inter sofreu muito contra o Porto dentro de casa. Então é um jogo realmente para a Inter ganhar, né? Então você pode até esperar para identificar a postura da Inter de Milão dentro de campo, né? Se estiver jogando bem realmente, você entrar com o resultado, mas para pré-jogo também eu acho excelente a vitória da Inter. Não gosto do mercado de gols, porque pode ser que seja um jogo com muitos gols, depende muito da postura do Bolonha, mas a tendência é que seja um jogo com poucos gols, tá? Até porque se a gente for parar para pensar aqui, ó, nas últimas 10 partidas foi under 3,5 da equipe do Bolonha, ou seja, é uma equipe que se defende bem, beleza? Mas a combinação de vitória da Inter tá excelente. Vindo aqui para a final, né, do Manchester United contra a equipe do Newcastle, cara, esse é um jogo onde toda final é assim. A maioria das finais, quando você observa, são finais que tendem a ser com poucos gols, né? Principalmente quando você tem duas equipes sólidas defensivamente, né? E nesse caso nós temos o Newcastle, que é muito forte defensivamente, extremamente forte defensivamente, não é à toa, que é a melhor defesa da Premier League hoje, tá? É uma equipe que fica fechadinho lá atrás, jogando no contra-ataque.
O Manchester United não costuma dar intensidade, sabe? Ter a bola e ficar dando aquela intensidade o tempo todo. É uma equipe que também gosta de aproveitar os contra-ataques. Então, por ser duas equipes que têm essa pegada muito forte defensivamente, eu acredito que seja um jogo favorável para o under. E por ser uma final. Porque uma final, o lado psicológico conta muito, cara. Muito, muito mesmo. A não ser que saia um gol logo no início do jogo. Mas mesmo que saia um gol no início do jogo, a equipe que fez o gol tende a quê? A recuar. Ou seja, como é um jogo único, uma final de jogo único, ninguém quer perder. Então eles se preocupam muito defensivamente. E a equipe que faz um gol, elas costumam se fechar, né? E para não tomar gols, para segurar o resultado ali o máximo que der e jogar no contra-ataque, né? Então, cara, é realmente um jogo tendencioso pro abaixo. O abaixo de 2,5 é uma excelente opção aqui, tá? Tá pagando até bem, não tá mostrando aqui, mas tá pagando bem, tá pagando mais de 1,70 e, pra minha opinião, é um jogo para under goals, tá? É um jogo realmente que tende a ser muito truncado. Não é à toa aqui, ó, nas últimas 10 partidas do Newcastle foi um under 3,5. O 3,5 é um under mais seguro, tá? Acredito muito que não vai ter 4 gols nesse jogo, mas o under 2,5 tá com uma cotação melhor, também acho excelente, tá? Um pouco mais arriscado, mas é excelente. Vindo agora aqui para o jogo do Barcelona contra o Almeria, o Barcelona segue com alguns desfalques, né? Os principais deles são Dembélé e Pedri, mas tem o retorno do Gavi, que ficou fora do jogo da Europa League por conta de cartão, né? E tá dentro desse jogo. E, cara, o Barcelona vem numa sequência absurda, o Barcelona vem jogando demais, né? E vai enfrentar a equipe do Almeria, que é uma equipe muito frágil defensivamente. Não é à toa que tomou em 22 jogos 40 gols e fez 27 gols. Então é uma equipe extremamente fraca defensivamente que vai brigar aqui para não cair. O Elche, na minha opinião, já está rebaixado, tá? E vai brigar aqui para não cair com essas outras equipes como Valência, Cádiz, Getafe, Valladolid, Celta de Vigo. Tá nessa briga aqui, nessa parte de baixo da tabela, tá? E o Barcelona, como eu falei, vem numa sequência absurda, é a melhor defesa, é o melhor ataque. Quer dizer, o segundo melhor ataque, que o Real Madrid agora está com 46 gols, né? Mas junto com o Real Madrid são os dois melhores ataques. E deve ir com o time, repetir a escalação que teve contra o Manchester United, com um detalhe que é a volta do Pedri ali no lugar provavelmente do Kessié, tá? Então é o que eu acredito que vai acontecer. O Barcelona vencer essa partida, na minha opinião, tá até com uma condição muito boa, 1,44. Dá para até utilizar um handicap -1 aqui, que é o Barcelona ganhar com 2 gols de diferença, sendo que se o Barcelona ganhar com 1 gol de diferença, devolve a aposta e tá com cotação em 70, que é uma cotação excelente, tá? Vejo o Barcelona realmente muito favorito, até porque vai querer mostrar resultado, vai querer mostrar devido à eliminação que teve no meio da semana contra o Manchester United, tomando uma virada, tá? Jogos favoráveis para gols, eu trouxe aqui o campeonato francês, tá? Por quê? Porque são equipes que são extremamente ofensivas. Vamos lá, começando aqui com a equipe do Rennes. Cara, eu gosto muito de aproveitar o mercado de gols na equipe do Rennes, justamente porque é uma equipe que vai para cima dos seus adversários, que agride os seus adversários, e a equipe do Nantes não costuma, quando joga em casa, jogar recuado, né? O Nantes foi para cima da Juventus, por exemplo, no meio da semana, acabou tomando 3 gols. É uma equipe que, por ser bem ofensiva, sofre muito nos contra-ataques. Então, acredito que esse jogo vai ser bem interessante, principalmente para o over 1,5, tá? Para mim, a linha mais segura tá pagando odds 1,33, a gente utilizar uma múltipla aí, tá? Com esse mercado que, na minha opinião, é bem seguro, beleza? Esse over 1,5 que tem acontecido principalmente nos jogos, e é um jogo muito importante para a equipe do Rennes, que tá numa briga aí por uma vaga na competição europeia e tá bem nessa briga, tá? Vencendo esse jogo, eles voltam aqui para cima do Lille, né? E na minha opinião é uma equipe excelente, tem um bom ataque a equipe do Rennes, o over 1,5. Assim como também acredito no mercado de gols aqui no over 1,5 para o Mônaco contra a equipe do Nice, tá pagando 1,29. Você pode até fazer uma dupla, tá? Com o jogo do Rennes com esse jogo do Mônaco. Por que eu acredito nesse jogo favorável para gols? A equipe do Mônaco é extremamente ofensiva hoje. E o Ben Yedder vem jogando muito, vários jogadores ali do ataque sendo bem eficientes. Eles conseguem marcar bastante. Mas qual é o grande problema da equipe do Mônaco? É o sistema defensivo, principalmente com contra-ataques. E a equipe do Nice é especialista nos contra-ataques. Não é à toa que venceu jogos importantes e interessantes a equipe do Nice, tá? Não se surpreendam com o Nice. O Nice é uma excelente equipe, ó. O Nice empatou com 0-0 com a equipe do Reims, venceu a Ajaccio por 3-1, venceu o Marselha com 3-1, justamente adotando essa estratégia de contra-ataque. Venceu a equipe do Lens por 1-0, adotando o contra-ataque. Venceu a equipe do Lille por 1-0, jogando no contra-ataque. Então, assim, todos esses jogos aqui foram jogos que eles jogaram muito bem contra-atacando. A equipe do Lyon, ou do Mônaco, desculpa, se você observar, perdeu 3-2 para a equipe do Leverkusen, ganhou de 2-1 para o Brest, ganhou de 3-2 do Leverkusen, 3-1 para o Paris Saint-Germain,
2-0 para o Clermont, 3-2 do Auxerre, ou seja, todos os jogos acima de 1,5. E perceba que em todos os jogos aqui, ó, em todos os jogos, exceto contra o Clermont, tem um ataque horroroso, eles sofreram gols. Então, assim, eu vejo realmente uma tendência muito boa para esse acima de 1,5. Porque o ataque do Mônaco em todos os jogos vem marcando gols, mas em todos os jogos eles vêm sofrendo defensivamente, tá? Continuando aqui com esse super jogo, um clássico que disputa até pela liderança aqui nessa briga que tá o Marseille contra o Paris Saint-Germain. Realmente não dá para confiar no Paris Saint-Germain nesse momento, porque o time vem sofrendo muito defensivamente, mas é um time muito forte no setor ofensivo. Mesmo sem o Neymar, né, Mbappé e Messi faz realmente furdunço. Na minha opinião, joga até melhor, porque cria uma consistência no setor do meio campo, sem o Neymar, porque o Neymar não volta para marcar, né, nem o Messi, nem o Mbappé. Então acaba tendo uma consistência maior no meio campo e fortalecendo o sistema defensivo do PSG. Mas o Marseille também é uma equipe bem ofensiva, é uma equipe muito organizada, é uma equipe que vem marcando em todos os jogos e por esse motivo eu acredito que seja um jogo muito favorável para a equipe pro mercado do ambos marcam, tá? Que tá pagando 1,62. Eu vejo muito favorável. Por quê? O PSG é muito frágil defensivamente, mas o ataque é excelente. Todos os jogos ali, Messi ou Mbappé vai marcar um gol. Quando você tem Messi e Mbappé, os dois melhores jogadores do mundo, na minha opinião, você cria muitas oportunidades, você gera perigo para o seu adversário. Mas defensivamente o PSG sofre muitos gols, muitos gols. Se você pegar os últimos jogos do PSG, né, ele sofreu gols em todos os jogos, ó. Se você olhar, contra o Lille sofreu 3 gols, contra o Bayern de Munique, contra o Mônaco, contra o próprio Marseille que eles se enfrentaram recentemente, contra o Toulouse, contra o próprio Montpellier, que é uma das piores equipes do campeonato, contra o Reims. Ou seja, o PSV sofre gols em todos os jogos praticamente. E ele só não fez gol contra o Bayern de Munique. Né? Todos os outros jogos eles conseguiram marcar. Então, e principalmente com a volta do Mbappé. Então vejo muito favorável esse ambos marcam entre Marseille e PSG, tá? Bem favorável mesmo. E para a gente finalizar, trouxe aqui 2 jogos para vocês levarem para o ao vivo, porque a cotação no pré-jogo não tá legal. Que é o jogo do Bayern de Munique contra o União Berlim e o jogo do Milan contra a Atalanta, né? São grandes jogos, são jogos de equipes que estão brigando no topo da tabela. O União Berlim está com o mesmo número de pontos que o Bayern de Munique. Milan e Atalanta também está com praticamente ali o mesmo número de pontos, 2 pontos de diferença, né? São equipes que brigam por uma vaga na Champions League, porque como eu falei, o Napoli, na minha opinião, já liquidou esse campeonato italiano. Não tem como perder esse título, na minha opinião, tá? Muito difícil, pela consistência que vem tendo. Mas, devido a ser uma briga muito grande dessas equipes, eu trouxe aqui o over HT, porque são 4 equipes que são bem ofensivamente, né? União Berlim joga muito bem no contra-ataque, a equipe da Atalanta também joga muito bem no contra-ataque, e tanto o Bayern de Munique quanto o Milan vem vacilando muito defensivamente, vem sofrendo muito defensivamente, e o Bayern de Munique vai estar com a perda, que é ser um Upamecano, seu principal zagueiro, fora desse jogo, porque foi expulso no jogo passado, que eles tomaram ali um 3-2 do Gladbach, tá? Então veja um jogo muito favorável para o gol no primeiro tempo, mas recomendo vocês levarem para o ao vivo, tá? Para pegar uma cotação melhor. Essas são as melhores análises desse domingão. Agora façam suas apostas, seja de pré-jogo no ao vivo, e vamos para cima.